Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Vocês já estão tudo cansados? Só de aqui, né? Nós vamos pegar a nossa Bíblia em Josué, no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Quem lembrou de trazer a Bíblia hoje, levanta a Bíblia para eu ver. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Amém? A misericórdia, pelo amor de Deus, me ajuda. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. É no Antigo Testamento. Enquanto as pessoas vão achando, né? Como a Fernanda já disse, meu nome é Sandra. Já estou na renovação já tem um tempinho. Eu moro no bairro Lucas Monteiro e participo do grupo de oração Rabone, que acontece toda segunda-feira no bairro Dom Oscar, lá na Igreja São Geral. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um é o Ruiter, né, que estava pulando aqui no meio, e o outro está no céu com Jesus. Amém ou misericórdia ainda? Amém? Então vamos ficar em pé. Não é proclamação do Evangelho, não. Mas hoje a gente vai ficar em pé para poder ouvir essa palavra, porque tem uma palavra de ordem para cada um de nós. Hoje Deus nos chama e nos dá uma ordem. Então nós vamos ficar de pé para prestar atenção na ordem de Deus para nós. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, assistente de Moisés: meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos Uteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que eu jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavras da nossa salvação. É palavras do Senhor. Parem que é ministro, ó, errei, né? Errei, mas assim, vamos proclamar a palavra de Deus? Amém? Agora a gente pode se sentar. Quando eu corrigi o meu erro aqui, né, que eu falei palavras do Senhor e palavras da salvação, o que Jesus colocou no meu coração é que essa palavra é a palavra para a nossa salvação.
salvação, sim. Por que é a palavra para nossa salvação? Porque aqui Deus está falando para a gente o seguinte. Ele disse para Josué, porque começou a história assim, né? Deus chamou Moisés, Moisés começou a levar o povo para o deserto. Uma viagem que era de poucos dias, ficou 40 anos, porque o povo só reclamava, só xingava, só reclamava, só xingava. Aí um dia Moisés ficou estressado com aquele povo. Aí Moisés fez o que Deus mandou, mas antes
pessoas é você chegar e olhar no olho dela e dar um sorriso para ela. Há muitos anos atrás, eu tive um namorado, ele gostava muito de maconha. Ele usava maconha. Ah, Renata morre de rir. Pois é, ele usava maconha. E ele gostava de beber também. E algumas vezes eu cheguei a beber um pouquinho assim com ele. Eu nunca fui de beber, ficar tontinha não. Mas eu bebi um pouquinho, às vezes eu bebi. Bem pouco eu nunca gostei de estar vexando. Quem bebe demais só está vexando. Gente, quer ver uma pessoa ficar ridícula? É beber. É beber. Porque começa a beber, eu tô falando sério, parece engraçado, mas é. Por que isso é sério? Porque você já viu um bêbado chegar em casa, dentro de casa, casou, tem filho, e chegar e ir pra cama dormir? Eu nunca vi. Você já viu um jovem bêbado que só bebeu? Raramente. A primeira porta que se tem para o vício é a bebida. Quem já usou droga sabe que a primeira porta é a bebida. A bebida abre a porta para todos os outros vícios. E raramente um jovem que começa a beber cedo para só na bebida. Normalmente, por quê? Porque a vontade de sentir mais prazer, de ter outras aventuras, né? Não sei. Então eu vou voltar na história. Aí eu namorava com esse menino. Quando eu comecei a namorar com ele, eu não sabia que ele era usuário de droga. E um dia, eu nem conhecia o que era, né? Eu era muito nova, eu tinha acho que 18 anos que eu tinha. Aí eu conversando, um dia ele chegou perto de mim para namorar, o olho dele vermelhinho. Eu perguntei para ele assim, por que seu olho tá vermelho? Aí eu tava assim, porque eu dormi muito, eu fiquei no sol a tarde toda e dormi antes de vir namorar, por isso que meu olho tá vermelho. Eu acreditei, né, gente? Ué, tá doido. Ia mentir pra namorado? Não pode. E vocês que têm namorado, se mente pra namorado, é pecado. Porque quando a gente está namorando, o sentido do namoro é o casamento. Então, se começa o namoro mentindo, vai pro casamento mentindo dobrado. Porque depois que casa as coisas mudam. Um pouquinho, não pode mudar tanto. Então, cuidado quem está namorando para não mentir. Porque a mentira é a mentirinha é a porta para as grandes mentiras. Daí, foi passando os dias de namoro, 1 mês, 2 meses, a gente namorava em casa. Aí um dia, ele falou pra mim assim, eu só vou ter que te contar uma coisa. Vixe, vem chumbo, né? Daí ele me contou que era usuário de maconha. E acabou me mostrando o que era maconha. Eu peguei na maconha, cheirei pra ver o cheiro horrível. Não sei como que tem gente que gosta do trem que fede tanto, né? E ele me mostrou a maconha. E eu falei com ele assim, olha, esse negócio não dá pra mim, não dá pra você também. Eu gostava muito dele. Na minha cabeça eu ainda ia casar com ele. Eu queria, minha vida era casar com ele. Mas eu entregava todos os dias o meu escolhido pra Deus. E eu namorei com ele, gente, muito tempo, não foi pouco tempo não. Com o passar do tempo, ele me falou que usava cocaína. Aí eu falei, pronto, né? Agora eu não sei nem o que é maconha direito, vou saber o que é cocaína. Aí ele veio com a cocaína uns dias e me mostrou. Eu vi, eu olhei. Vocês acham que algum dia eu provei maconha? Quem acha que eu usei maconha, levanta o dedo. Teve gente que achou. Mas eu nunca usei. Nunca usei. Se vocês me perguntarem se teve oportunidade, tive. Teve um dia, isso eu tô contando pra vocês, e é sério, eu nunca contei ao vivo assim não. Teve um dia que ele usou maconha do meu lado. Eu falei com ele assim, se você quer usar maconha, você vai usar perto de mim. E ele fumou um negocinho de maconha lá, todinho do meu lado. E eu falei com ele assim, olha, foi a última vez que você usou essa porcaria. A partir de hoje, se você usar, eu não namoro mais com você. E foram 6 meses depois desse dia que ele me disse que não tinha usado droga nenhuma. Ele disse, eu acreditei. E o dia que ele voltou a usar droga, ele chegou perto de mim e estava me gritando assim, a gente conversando. De repente ele começou a chorar. Foi chorando, 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 chorando. E eu falei com ele assim, o que aconteceu? Ele, não, nada não. Eu falei, aconteceu, você usou aquela porcaria. Ele, usei.
fazer? E eu falei, você quer parar? Ele quer. Eu falei, então vamos rezar. E eu rezando para ele, eu rezando. Acabou que ele foi viver a vida dele pra lá, né? Cada um vive do jeito que quer. Me traiu, fez um punhado de trem errado e ficou pra lá com a namorada. Hoje eu sou bem casada, graças a Deus. O tempo acabou. Aí, gente, o que acontece aqui quando Deus fala ser forte e corajoso? Por que acontece essa história? Eu não sei não, porque não estava nem planejando de contar. Mas Deus sabe. Na Bíblia aqui está falando de Josué, que Deus convidou ele a introduzir o povo. E eu comecei a falando que é bonito dançar, é bonito correr, mas é bonito ser testemunha. Para esse ex-namorado meu, eu sei que uma coisa ele levou para a vida dele. Ele levou a vivência que eu tinha da minha fé e que eu tenho da minha fé. Ele levou para a vida dele que existe um Deus que um tempo depois, uns anos, sei lá, não sei o tempo, um dia no grupo de oração aqui cantando, ele para me afrontar, não sei, ele levou uma namorada dele lá no grupo de oração. Eu fiquei para morrer lá na frente, mas eu fiquei lá na frente. E eu falei, Jesus, toca no coração dele. E naquele grupo de oração eu sei que ele rezou. Um tempo depois eu soube que ele estava na capela da igreja aqui da Matriz rezando. Se vocês me perguntarem se ele parou de usar droga, não sei. Tem anos que eu não vejo. Mas eu sei que ele aprendeu comigo que existe um Deus que ama ele. E é isso que você tem que levar para as pessoas que estão em sua volta, que usam droga, que usam maconha, que vivem na prostituição. Que existe um Deus que ama. Um Deus que acolhe. E não é para você ter medo de ser o que você é aqui na igreja. Na Bíblia está falando, vai, não tenha medo, não se atemorize. Eu vou estar contigo. Se você fizer a proposta para Jesus que você quer servir a Ele, onde quer que você esteja, Ele vai te acompanhar e você não precisa ter medo de falar do nome dEle. Você vai ter coragem de falar. Quantas vezes, gente, eu com a turminha que eu saía, umas meninas bem tranquilas, graças a Deus, mas elas gostavam de beber. Quantas vezes elas bebendo a cerveja delas e eu com meu refrigerante? E quantas vezes eu tive a oportunidade de mostrar para todas as pessoas que
Davi, olha para mim, olha para as minhas fraquezas e cura as minhas fraquezas. Jesus, filho de Davi, olha para o meu coração, olha os medos do meu coração e vem e cura o meu coração. Eu quero hoje e a partir de hoje ser o escolhido, aquele que vai à frente do povo. Jesus, estou aqui, olha para mim, de olhos fechados. Experimenta isso que essa música vai falar para você. Se você quiser colocar a sua mão no seu coração, só te convido